Bom, pessoal, então faltou, né, a gente falar sobre o caso de quando você tem raízes repetidas, certo? No denominador da transformada. Bom, nesse caso aqui, o processo de determinar esses coeficientes, ele vai ter um passo extra, né? E esse passo extra vai envolver aí um cálculo de uma derivada do lado esquerdo e do lado direito da expressão, né? Então, veja que quando a gente tem se você acha, para algum dado circuito, né, se deparar com uma expressão desse tipo aqui, né, veja que aqui a gente tem no denominador, né, duas raízes, né, então S igual a 0 é raiz e S igual a menos 5 é raiz, só que S igual a menos 5 é uma raiz de multiplicidade 3, né, então existem três raízes idênticas aqui no denominador, idênticas a menos 5, e todas elas são raízes, né, são um polinômio de quarto grau, né, então tem quatro raízes, três dessas raízes são igual a menos 5, né, e uma igual a zero. Então veja que nesse caso aqui, a gente tem a situação em que a gente observa nesse denominador raízes reais e repetidas, certo? E com multiplicidade aí maior que 1. Bom, nesse caso aí já vai aparecer um detalhe, né, na hora de a gente expandir, primeiro detalhe diferente aqui, na hora de a gente expandir em frações parciais. Então, veja que raízes com multiplicidade 1, né, elas aparecem como apareceriam normalmente, né, então você tem um coeficiente dividido pelo termo, né, que corresponde àquela raiz, então aqui para a raiz 0 eu fico com K1 sobre S, e para as raízes agora com multiplicidade n, né, eu vou ter esse denominador aqui elevado à potência, né, a potências decrescentes, né, começando pelo número de raiz, né, no caso aqui eu vou ter esse numerador aqui, S mais 5, né, elevado à terceira, eu vou ter ele elevado à segunda e vou ter ele elevado a 1, certo? Então, para cada, vamos dizer assim, para cada raiz, ou para cada multiplicidade dessa raiz, a gente tem um valor aqui de potência decrescente, né, até chegar em 1. Então, por exemplo, se eu tivesse duas raízes iguais aqui, eu teria esse termo ao quadrado e esse termo elevado a 1. Se eu tivesse, ao invés de 3, 4, né, eu teria que colocar um termo aqui a mais, né, com uma constante sobre S mais 5 elevado a 4 e etc. Né? Então, a presença de raízes reais e repetidas vai ter que gerar, né, um número idêntico de coeficientes, né, para ser determinados, e os denominadores desses coeficientes vão ser esse termo aqui da raiz, né, elevado a esse número aqui, que vai depender, né, do número de raiz que você tem na, no denominador. Então, três raízes, a gente vai ter que ter três denominadores diferentes, né, e para cada um, a diferença vai ser nessa potência aqui. Bom, então, essa expansão aqui vai me dar uma expressão idêntica a essa função aqui do lado esquerdo. E aí, novamente, eu tenho que determinar esses coeficientes aqui, certo? Então, vamos ver como é que a gente faz isso aí nesse caso. Deixa eu só ver aqui. Bom, então, quando a gente tiver caindo numa situação dessa, né? Então, primeiramente, né, para as raízes simples, certo? Para as raízes simples que a gente tem nessa expansão aqui, no caso aqui a gente só tem uma raiz simples, né, que é a raiz S igual a zero, né? Então, S igual a zero é a única raiz que tem multiplicidade 1 aqui, né? A outra raiz é S igual a menos 5, que tem multiplicidade 3. Então, para as raízes simples, a gente utiliza o mesmo procedimento padrão, né? Então, a gente multiplica aqui do lado esquerdo e do lado esquerdo e do lado direito por S, né?
e faz S igual ao valor da raiz, no caso aqui é zero, né? E aí a gente vai determinar o valor de K1, né? Então, daqui dá até para fazer aqui em cima, nesse primeiro caso, se a gente multiplica aqui, né, assim, por S, então, multiplica aqui os dois lados dessa expressão por S, né? Então, esse S aqui do lado esquerdo cancela com esse S que a gente multiplicou, então a gente fica com essa expressão aqui do lado esquerdo, e aí desse lado direito, né, esses termos aqui também se cancelam, e a gente fica com K1 isolado, certo? E fica com esses outros termos aqui multiplicados por S, né? Então, no segundo momento, a gente vai pegar, né, e vai, assim, dos dois lados aqui, a gente vai fazer S igual a zero, né? Então, S igual a zero do lado esquerdo, né, a gente ficaria com, vou colocar aqui 100, né, 0 mais 25, isso aqui dividido por 5 elevado ao cubo, né, 0 mais 5 elevado ao cubo. Então, isso aqui teria que ser igual, né, K1, que está isolado aqui do lado direito, e aí todos esses termos aqui que estão multiplicados por S, né, quando eu fizer S igual a zero, aqui vai ficar todos esses constantes divididos por um número, né, só que elas estão multiplicadas todas por S, né, então todos esses termos aqui vão para zero, na verdade, né, quando eu fizer S igual a zero. Então, desse lado direito da equação, só vai ficar o valor de K1, certo? Que é o esperado. Então, aqui a gente fica com, né, fazendo esse procedimento, né, vamos dizer assim, para achar K1, a gente fica com K1 igual a 100 vezes 25, né, dá 2.500, dividido por 125. Então, isso aí vai nos dar 2.500 dividido por 125, que vai dar 20, né? Então, nesse caso aqui das raízes simples, né, nada muda. Então, o mesmo procedimento que a gente viu anteriormente vai servir para o caso das raízes simples. Para o caso da raiz repetida, certo? Das raízes repetidas, então a gente vai ter que observar, vai ter duas situações, né? Primeiro, a gente, para determinar o coeficiente aqui, K, né, que está associado ao termo aqui de maior potência, né, com uma potência maior aqui, a gente também aplica o mesmo procedimento. Então, o mesmo procedimento para as raízes simples vai servir para determinar o coeficiente associado a esse termo de maior potência aqui, né? Então, vamos fazer aqui esse cálculo para a gente ver que isso aqui vai dar certo se a gente repetir o procedimento. Então, K2, primeira coisa que eu vou fazer, né, é multiplicar os dois lados pelo denominador aqui, então a gente vai ficar com 100, né, S mais 25, e aqui a gente vai dividir por S, né? Veja que multiplicar isso aqui por S mais 5 ao cubo, esse S mais 5 ao cubo do lado esquerdo vai embora, né? Cancelou. Bom, então isso aqui vai ficar igual a K1, aí K1 vai ficar multiplicado por S mais 5 ao cubo, né? Aqui dividido por S. K2 vai ficar isolado, né? Que agora eu peguei essa expressão aqui e multipliquei por S mais 5 ao cubo, né? Então ele ficou isolado. E K3 multiplica S mais 5, né? E K4 multiplica S mais 5 ao quadrado. Certo? Então, se eu pego essa expressão aqui, né? E agora faço S igual a menos 5, né? Dos dois lados. Então, vou fazer aqui, pegar aqui, vou fazer S igual a menos 5 do lado esquerdo. E do lado direito também vou fazer S igual a menos 5, certo? Que é o valor da raiz, né? Desse denominador aqui, desse termo S mais 5. Bom,
Se eu fizer isso aqui, né, então o que é que vai acontecer? Se S for igual a menos 5, esse primeiro termo aqui, né, eu vou ficar com K1 dividido por menos 5, e esse multiplicado por zero, né, então isso aqui vai para zero, isso aqui também vai para zero, né, S mais 5, menos 5 mais 5 dá zero, e menos 5 mais 5 ao quadrado, dá zero ao quadrado, então esse termo aqui também vai para zero. Então eu fico do lado direito, vai ficar K2 isolado, né, então vamos colocar aqui, então a gente já fica com a equação do tipo K2 igual a essa expressão do lado esquerdo. Agora eu vou fazer o cálculo, né, com S igual a menos 5. Então, eu vou ficar com 100 vezes menos 5 mais 25. Isso aqui dividido por menos 5. Então, isso aqui dá, se fizer os cálculos aqui, vai ficar 20, né? 20 vezes 1.000, ou 20 vezes 100, né? Que vai dar 2.000. Isso aqui dividido por menos 5, né? Então, vão conferindo as contas aí, mais K2 aqui vai dar menos 400, certo? Então, aqui a gente já determinamos aqui quem é K1, já determinamos aqui quem é K2, certo? Bom, então K1 e K2, né, o termo de multiplicidade simples e esse termo essa raiz de multiplicidade em n, né, mas com o maior coeficiente aqui embaixo, os dois vão ser obtidos pelo mesmo procedimento, né? Então, multiplica lado esquerdo e lado direito pelo denominador, faz o S igual ao valor da raiz, e aí você obtém uma expressão na qual, do lado direito, essa constante que você quer determinar vai ficar isolada, né? E aí você determina o valor dela, avaliando o valor da expressão do lado esquerdo. Bom, onde é que vai aparecer a diferença aqui? A diferença agora vai aparecer quando a gente for determinar K3 e K4, né? Porque, né, veja que, nesse caso aqui, se eu pegar K3, né, vamos dizer, se eu pegar essa expressão aqui e multiplicar por S mais 5 ao quadrado dos dois lados, né, primeiro veja que aqui eu não vou, quando eu multiplicar por S mais 5 ao quadrado, né, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar com um S mais 5 aqui, né, nesse numerador aqui do lado esquerdo. Então, eu vou ficar com S mais 5, e aí se eu partir para o segundo passo, né, que é substituir o valor de S pela raiz, né, eu vou ficar com um termo aqui no denominador que é nulo, né, é zero. Então, o fato disso acontecer, né, faz com que esse método não seja mais útil para fazer, para determinar K3, certo? Porque ao multiplicar isso aqui pelo denominador, eu fico com, né, esse termo aqui ainda continua aqui embaixo, e aí fazendo S igual a raiz, eu fico com a divisão por zero, né, uma indeterminação. Então, esse método que a gente viu ele vai falhar, né, a partir do momento que eu tiver que determinar K3 e K4. Então, o que é que eu faço, o que é que eu posso fazer para evitar esse problema, né? Então, para evitar esse problema, que a gente faz, né, é o seguinte, né? Então, deixa eu só... O que eu faço aqui? Eu vou apagar essa parte aqui de cima, acho que é melhor. Eu vou precisar dessa expressão aqui de baixo. Bom, para a determinação de K3, né? Então, a gente vai, de novo, observar o que a gente fez para determinar K2. Então, veja que para determinar K2, a gente fez dois passos, né? Multiplicou lado esquerdo e lado direito por esse termo aqui, termo de maior potência, e fez S igual a menos 5, certo? Para determinar K2. Para determinar K3, o primeiro passo é o mesmo, certo? Então, a gente vai multiplicar, né, os dois lados da equação por S mais 5 ao cubo, né? Então, novamente, a gente vai vou colocar aqui K3, no caso do K3, novamente a gente vai ficar com a mesma expressão,
de início, né? Então, a gente vai ficar com 100 S mais 25, certo? E aqui S, isso aqui igual a K1 S mais 5 ao cubo, dividido por S, mais K2 mais K3 S mais 5, mais K4 S mais 5 ao quadrado. Bom, então, nesse caso aqui, veja que eu só copiei a mesma expressão que está aqui embaixo, que é essa expressão aqui de cima, né? Multiplicada por esse termo aqui do lado dos dois lados, né? Do lado esquerdo e do lado direito. Bom, só que agora, né? Eu não quero determinar K2, eu quero determinar K3, né? Então, antes de fazer a substituição de S pelo valor de menos 5, né? Veja que se eu substituir S igual a menos 5 aqui, eu obtenho o valor de K2, como a gente obteve aqui, embaixo. Mas, né, para obter o valor de K3, agora eu vou pegar essa mesma expressão e vou aplicar, antes de substituir o valor da raiz, eu vou fazer a derivada do lado esquerdo e do lado direito, certo? Da expressão. Então, deixa eu só apagar aqui, para a gente ver como é que vai ficar, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né, eu vou aplicar a derivada em S, né, do lado esquerdo, e vou aplicar a derivada em S do lado direito, certo? Dessa expressão. Então, vamos calcular aqui a derivada desse termo, certo? Já vou colocar aqui para ser mais rápido, né? Então, se vocês fizerem aí o cálculo dessa derivada, vocês vão obter a seguinte expressão, né? Menos 2.500 sobre S ao quadrado, certo? Isso aqui é a derivada desse termo aqui, certo? Então, Professor, pois se não? de ambos os lados por S mais 5 ao quadrado, não dava certo, não? Então, essa foi o que eu tinha falado. Então, veja, por que não vai dar certo, né? Quando eu multiplicar por S mais 5 ao quadrado, né? Aqui desse lado vai sobrar um S mais 5 nesse denominador, certo? Viu aí, Helder? Ah, entendi, certo, Aí, quando eu substituo S igual a menos 5, eu vou ficar com a divisão por zero aqui. certo, entendi. Então, tem uma indeterminação, certo? Então, essa derivada aqui que a gente faz, na verdade, é similar ao caso da regra de L'Hopital, para você achar um limite, certo? De uma, vamos dizer assim, quando você tem alguma indeterminação de uma função, né? E você utiliza a regra de L'Hopital lá para achar um limite. Mas aqui ela tem a mesma serventia, né? O fato de você ficar com a derivada por zero aqui vai impossibilitar de achar esse coeficiente K3 aqui, né? Então, o que você faz antes, né, é aplicar a derivada dos dois lados, e aí você vai ver que você vai obter uma expressão, né, que você vai ter K3 isolado do lado direito, né, e uma expressão em S aqui, que essa indeterminação vai embora, né, quando você substitui o valor de S pela raiz. Então, vamos ver aqui o que é que a gente obtém. Então, veja, só lembrando, né, que a gente está obtendo essa expressão aqui de baixo, né, fazendo a derivada ds, né, dessa expressão aqui. Então, para ser rápido aqui, eu não estou detalhando, né, mas isso aqui é uma derivada de uma função racional aí, né, um polinômio, então isso, você pode usar a regra da divisão das derivadas aqui, enfim. Mas eu já estou colocando direto aqui porque é apenas questão de fazer o cálculo da derivada dessas expressões, né, e algumas expressões aqui ficam meio grandes. Bom, então, derivada do lado esquerdo dá isso aqui, e derivada do lado direito, né, o primeiro termo aqui, deixa eu colocar quanto é que vai dar a derivada disso aqui, então vai ficar K1, multiplicado por S mais 5 ao quadrado, 2S menos 5, né, isso aqui dá a derivada desse termo, desse primeiro termo aqui, e ela vai ficar dividida por S ao quadrado. Então, essa é a derivada desse primeiro termo aqui. Derivada de K2, né? K2 é uma constante, então a derivada dele vai dar zero. Aqui eu somo com zero. E aqui,
Veja que vai ficar K3 multiplicado por S, K3 vezes 5, né? K3 vezes 5 é a constante, a derivada vai dar zero, e a derivada de K3 vezes S vai dar o próprio K3, né? Então, a gente fica com K3 aqui, mais derivada disso aqui vai virar K2, K4, né? Vezes S mais 5, certo? Então, veja que, ao aplicar a derivada dos dois lados da expressão, a gente obteve essa né, nova expressão aqui da derivada, e agora veja que nessa expressão esse K3 está isolado do lado direito, né? Então, ele não só está isolado aqui do lado direito, como se você observar o que sobrou, né, os termos que sobraram, se eu substituo S igual ao valor da raiz, né, se eu substituo agora, se eu faço a substituição do lado esquerdo aqui, S igual a menos 5, né, que é o valor da raiz, e eu faço do lado direito aqui também, S igual a menos 5, o que é que vai acontecer, né? Vamos ver aqui termo a termo. Então, S menos 5, ao ser substituído aqui nesse termo aqui, né, dessa primeira expressão, vai levar esse termo aqui para zero, né? Então, tudo isso aqui vai desaparecer, né? Porque vai ficar tudo multiplicado por zero. Então, esse termo aqui que está com K1 vai virar zero. K3 está isolado aqui, não depende de S. E aqui, do lado do último, vamos dizer, do lado esquerdo, né? A gente tem também o valor que vai para zero, né? Porque S mais 5 menos 5. 5 menos 5 dá zero, então a gente vai ficar com, do lado direito, né? Apenas o valor de K3 isolado. Isso aqui igual, né? Agora ao valor dessa expressão com S igual a menos 5. Então, 2.500 dividido por menos 5 ao quadrado, né? Então, daqui, vocês vão ver que K3, né? Isso aqui vai dar, também vai dar, menos 5 ao quadrado dá 25, né? Então, esse menos aqui da expressão continua, e 2.500 dividido por 25 dá 100, né? Então, K3 aqui vai ficar igual a menos 100. Então, veja que antes de fazer essa substituição aqui pelo valor da raiz, eu tenho que aplicar essa derivada. Se eu aplicar a derivada, aí, nesse caso, eu consigo determinar quem é K3, certo? Então, essa é a única novidade, vamos dizer assim, que você tem quando você tem raízes repetidas com relação ao caso das raízes simples, né? Você vai, o primeiro termo, né, o termo de expoente maior aqui, você determina da maneira tradicional, mas os outros termos com expoentes menores, você determina tendo que aplicar a derivada. E você faz isso porque no método tradicional, né, do lado esquerdo, se você for seguir esse método, você vai ficar com indeterminação, né, de uma divisão por zero aqui. E aí, você não vai conseguir calcular, né, com essa indeterminação. Bom, então isso aqui é para determinar K3 e para determinar K4, né? Para determinar K4 é a mesma coisa, certo? A única diferença é que, ao invés de calcular a derivada primeira, você vai ter que calcular a derivada segunda, certo? Então, veja, aqui a gente já tem a expressão da derivada primeira, né, que a gente obteve, do lado esquerdo e do lado direito. Então, tem essa expressão aqui, que corresponde à derivada primeira. Vamos colocar a expressão da derivada segunda aqui. Então, para K4, vou dar a cor aqui, né, se a gente for prestar atenção aqui, quando eu achar K4, eu vou pegar novamente essa expressão aqui, né, e calcular. Então, vou só colocar um ds aqui para indicar o que eu estou fazendo. Então, eu estou pegando essa expressão aqui, certo? E derivando novamente, né, para calcular a derivada segunda. Então, veja que eu faço o mesmo procedimento, né? Multiplico tudo por s mais 5 ao cubo, e agora, ao invés de calcular a derivada primeira, eu vou calcular a derivada segunda, certo? Aqui, como eu já calculei a derivada primeira, eu só vou derivar de novo, né? Novamente, eu obtenho a derivada segunda. Então, aí, nesse caso aí, calcular a derivada segunda vai dar um trabalhinho extra aí para vocês.
mas vai ficar o seguinte, né? Vai ficar, bom, derivada segunda desse termo aí, desse primeiro termo do lado esquerdo, vai ficar 5.000 dividido por S ao cubo. Isso aqui igual, né? K1 que multiplica S mais 5, vezes S ao quadrado, menos 5S, mais 25, certo? Isso aqui é a derivada desse termo aqui. Tudo isso aqui dividido por S ao cubo. Derivada de K3 K3 é uma constante, né? Então isso aqui vai dar zero. Então a gente nem coloca. E aqui, derivada de 2K vezes S mais 5, né? Vai dar apenas 2K4, né? Então, pegando essa expressão aqui, derivando novamente, a gente obtém essa expressão aqui, né, de baixo. Bom, e aí, o que é que eu posso fazer com essa expressão? Novamente, agora eu vou pegar S e substituir pelo valor da raiz, né? Então, S igual a menos 5 de um lado e S igual a menos 5 do outro lado. Então, veja que, ao fazer essa substituição, né, esse termo aqui vai para zero, né? Então, tudo isso aqui vai para zero, então a gente vai ficar com a equação, com a seguinte equação, né? A gente vai ficar com 2K4, né, do lado direito. Dessa expressão aqui vai sobrar só 2K4, e do lado esquerdo a gente vai ficar com 5.000 dividido por menos 5 ao cubo. Então, no final das contas aqui, você vai ficar com K4, se fizer as contas aí, igual a menos 20, certo? Então, aqui, menos 5 ao cubo vai dar menos 125, né? 5.000 dividido por menos 125 vai dar menos 20. E é isso. Então, a gente determinou aqui K4. Então, veja que se eu tivesse, né, uma raiz de multiplicidade 4, né, eu teria S mais 5 à quarta. Então, determinaria pelo método tradicional. Depois, S mais 5 ao cubo fazia a derivada primeira, S mais 5 ao quadrado a derivada segunda, e S mais 5 a derivada terceira, né? No caso aqui, se essa multiplicidade fosse 4, né? Então, aqui eu tenho que calcular até a derivada segunda, né, para achar quem são esses valores aí. Ficou, alguém ficou com alguma dúvida aí nesse procedimento, na diferença desse procedimento para o caso e por que a gente tem que fazer ele, né? Com relação ao caso tradicional, vamos dizer assim, o caso normal. Bom, então, veja que a única diferença aqui é que fica, às vezes, dependendo do número de termos aqui, calcular esses derivados aqui vai ficar meio chato, certo? Mas, enfim, vocês, né? Uma coisa que eu acho, né, nessa disciplina, é que você tem que, não necessariamente, você tem que, obviamente, numa prova, né, não vai cair para vocês, uma avaliação, uma coisa do tipo, não vai cair para você ficar calculando milhares de derivados aqui, né, de ordem qualquer. Mas é importante que você entenda por que você está calculando a derivada, né, e por que, né, como é que o método funciona, certo? Porque isso aqui na prática, né, assim, calcular esses derivados aqui, você abre um software qualquer que faz esse cálculo para você e você faz o cálculo, né, você não precisa ficar, né, manualmente calculando esses derivados aqui, né, porque é até tedioso, dependendo da expressão. Mas você pode simplesmente colocar isso aqui no software e obter a resposta, certo? Mas, assim, o importante aqui é vocês entenderem por que o método funciona, né? E por que você tem que calcular essa derivada, né? Como o Helder fez a pergunta aí, né? Se você não fizer aplicar o método tradicional, qual o problema que você vai obter que vai requerer que você calcule essa derivada? É justamente o problema aqui da indeterminação da divisão por zero aqui no lado esquerdo, certo?
Então, assim, nas listas de exercício, o que seja que vocês tiverem que fazer, certo? Vocês não precisam ficar calculando essas derivadas manualmente, né? Porque isso aqui não é um curso de cálculo, né? Então, vocês podem simplesmente, sei lá, abre aí o Wolfram, né, na internet e faz o cálculo da expressão da derivada, coloca lá a expressão da derivada e faz o cálculo do valor dela para o valor da raiz, né? Mas o importante é vocês entenderem por que o método em si, né? Aqui a gente, o foco da gente é no método e não no cálculo dessas derivadas particularmente. Obviamente, né? Não estou dizendo aqui que vocês não devem saber diferenciar ou calcular uma derivada, mas que, né? Vamos dizer assim, não faz sentido que vocês estejam calculando derivadas muito grandes, né? Sendo que vocês podem obter esse resultado facilmente utilizando um software qualquer aí. E é isso que vocês vão fazer se vocês precisarem fazer alguma coisa do tipo, né, na vida profissional de vocês, né? Ou alguém que for fazer um mestrado, um doutorado, precisar desenvolver alguma coisa desse tipo, né? Obviamente você vai ter disponível, né, para utilizar essas ferramentas. Então não faz sentido aqui a gente forçar que vocês ficam fazendo esses cálculos de derivada na mão. Bom, então, final das contas, né, o que a gente tem, vamos colocar aqui a expressão que a gente obteve. Então, a gente fica com isso aqui. Igual, né, o valor de K1 que a gente obteve foi 20, né? Então, isso aqui vai ficar igual a 20 sobre S. K2 foi menos 400, então menos K3 menos 100, então menos 100 dividido por S mais 5 ao quadrado, e o último valor de K4, né, a gente obteve menos 20, então menos 20 por S mais 5, certo? E aí, bom, ou seja, né, a expansão de frações parciais dessa expressão aqui, né, é igual a essa expansão de frações parciais aqui do lado direito, certo? Bom, então, determinada essa expansão em frações parciais, agora a gente tem o último passo, que seria determinar quais são as expressões, né, quais são as expressões para a transformada inversa no tempo, né? Então, na verdade, o que a gente quer saber, né, é quem é a transformada inversa quem seria, né, L a menos 1, que é a função no tempo, né, dessa expressão aqui, né, 100 S mais 25 dividido por S mais 5 ao cubo. Então, a gente quer determinar essa transformada inversa, né? E aí, a transformada inversa dessa expressão é a soma das transformadas de cada termo aqui, né, individualmente. Então, vamos colocar aqui, né? Então, isso aqui vai ser 20 vezes a transformada inversa de 1 sobre S, né? Menos 400 vezes a transformada inversa de 1 sobre S mais 5 ao cubo. Aí, menos 100 transformada inversa de 1 sobre S mais 5 ao quadrado. E o último termo aqui, menos 20, a transformada inversa de 1 sobre S mais 5. Né? Quase que não deu aqui. Bom, então, vamos colocar aqui, né? A transformada inversa de 1 sobre S, a gente já sabe que é a função da grau unitário, né? Então, aqui a gente fica com 20 vezes o de t para esse primeiro termo. E agora tem esses termos aqui com a potência, né? Que a gente não viu. Mas
deixa eu só colocar para vocês aqui. Então, a transformada inversa aqui da seguinte expressão, né? Eu vou colocar aqui uma transformada que vocês encontram aí na tabela, né? Deixa eu só melhorar aqui. Então, a gente vai utilizar essa expressão aqui, que é transformada de 1 sobre S mais A elevado a N, né? Isso aqui, na verdade, é igual a T elevado a N menos 1, exponencial de menos A T, isso aqui dividido por N menos 1 fatorial. Então, essa expressão aqui, né, 1 sobre S mais A elevado a N, tem essa transformada aqui tabelada, né, essa expressão aqui tabelada, para você obter a transformada. Então, veja que, ao fazer isso, ao utilizar essa expressão aqui, a gente obtém o seguinte, então, aqui vai ficar menos 400, né, se a gente observa aqui, a gente tem A igual a 5, né, e N igual a 3, né, então, isso aqui vai ficar T elevado a N menos 1, né, 3 menos 1, T elevado ao quadrado, elevado a menos 5T, né, isso aqui dividido por N menos 1, que é 2 fatorial, né, então essa é a transformada desse termo aqui, menos, né, 100, e aí transformada de 1 sobre S mais 5 ao quadrado, então nesse caso aqui, N igual a 2, então a gente fica com T elevado a 2 menos 1, T elevado a 1, né, então só T elevado a menos a T, no caso aqui é 5, né, deixa eu... A já é igual a 5. Então, menos 5T. Sim, uma coisa que eu esqueci de colocar aqui é a multiplicação por U de T, né? Tudo isso, todas as transformadas aqui são multiplicadas por U de T. Essa função é sempre de zero até infinito, né? Ela não tem noção de valores para... Essas exponenciais não são de valores para T menor que zero, né? Então, por isso que fica multiplicado por U de T. Então, aqui embaixo vai ficar com 1 fatorial, né? Vou colocar aqui só para deixar igual a forma, mas 1 fatorial é igual a 1. E o último termo, né? 1 sobre S mais 5 é só a exponencial, né? Isso aqui é transformada pela tabela, a gente sabe que isso aqui é apenas a exponencial. E, novamente, multiplicada por U de T. Certo? Então, daqui, né? Se a gente coloca U de T em evidência, o que é que vai sobrar? Vai sobrar para a gente o seguinte, a gente fica com 20 menos, aí, bom, 400 dividido por 2 fatorial, 2 fatorial vale 2, né, então aqui vai ficar menos 200, t ao quadrado, elevado a menos 5t, menos 100t, exponencial de menos 5t, menos, agora só 20, exponencial de menos 5t, fecha isso aqui, então isso aqui multiplicado pela função da grau unitário. Então, essa expressão, né, é justamente a função no domínio do tempo, correspondente a essa transformada inversa aqui dessa expressão no domínio de Laplace. Certo? Então, né, vamos supor, você fez o seu circuito, fez a análise do domínio de Laplace, né, obteve essa expressão para a transformada da função que você quer determinar no domínio do tempo, e essa transformada foi isso aqui, então ela resultou nessa expressão aqui no domínio do tempo, né, fazendo o cálculo da transformada inversa de expansão em frações parciais. Então, essa expressão aqui lhe dá qual é a forma da sua função no domínio do tempo, certo? Então, veja que de forma similar, né, quando a gente via a resposta criticamente amortecida, né, que você tinha raízes reais idênticas, né, no caso lá dos circuitos RLC, da resposta criticamente amortecida, apareciam esses termos aqui, né, T vezes a exponencial e a exponencial, né, e aí os coeficientes para cada um desses termos. Então, isso aqui a gente viu que aparecia lá
no caso do circuito RLC, só que o circuito RLC só tinha até segunda ordem, né? Então, nunca aparecia apenas uma multiplicidade, no máximo uma multiplicidade 2 aqui, né? Esse termo de multiplicidade 3 não aparecia. Então, como aqui essa expressão aqui está, vamos assim, está representando um circuito de ordem maior, né, do circuito RLC, então um circuito que tem mais componentes que armazenam energia, além de apenas um resistor e indutor, então pode aparecer uma resposta com ordem maior aqui, né, e aí esses termos vão aparecendo, né, então aqui basicamente, você pode entender esse tipo de comportamento no tempo aqui como sendo uma expansão, né, da resposta criticamente amortecida. Você tem uma resposta criticamente amortecida com ordem maior que 2 aqui, né, na ordem 3, certo? Nesse caso aí. Ok? Bom, tá claro aí, pessoal, a diferença aí Tá sim, professor. Pois não? Tá sim, tá claro. Então, veja, a única coisa que muda aí é essa introdução aí da derivada, certo? Para determinar esses termos aqui que faltam, da raiz com multiplicidade maior que 1, mas, novamente, né, uma vez que você inclui a derivada, é apenas um procedimento de repetição, né? Você repete o mesmo método, você sempre vai obtendo essas... o único problema é ficar calculando essas derivadas aí, né, mas o computador faz isso para você. Então, aqui só tinha colocado no slide, né, para lembrar a expressão, né, dessa tabelada, né, dessa tabela para essa expressão aqui, a transformada inversa dessa expressão aqui. Bom, você pode chegar no caso também que você tem raízes complexas e repetidas, certo? Então, novamente, por causa de raízes complexas e multiplicidade maior que 1, né, você vai fazer a mesma coisa, né? Aplicar o mesmo método, a única diferença é que você vai ter que determinar apenas metade dos coeficientes, né? Porque você já sabe que essas raízes vão ter que aparecer aos pares, né? Então, se você tiver uma raiz complexa, ela vai aparecer com multiplicidade 2, então você, por exemplo, você vai ter a raiz e o conjugado dela, né, como sendo, aparecendo na expansão de frações parciais, e aí você vai ter que fazer esse procedimento aos pares, né, então é a mesma coisa que a gente viu por causa de raízes complexas, a única coisa é que você vai aplicar as derivadas e você vai ter que determinar esses coeficientes aos pares, né, para a raiz em si e para o conjugado dela. Mas nada vai mudar, né, se isso acontecer. O procedimento se aplica da mesma maneira. Então, a gente nem vai fazer aqui um exemplo, porque basicamente isso vai, vamos dizer assim, ser apenas a mesma repetição do método que a gente viu, trabalhando com esses números complexos. Bom, então vamos ver aqui, né? Vamos pegar um exemplo aí do livro e vamos fazer o cálculo desse... Vamos fazer a análise de um circuito qualquer, certo? No caso aqui, esse circuito aqui, para ver como é que a gente utiliza esse método de frações parciais na prática, né? Então, vamos pegar um exemplo concreto e ver como é que esse método se aplica. Então, aqui a gente tem um circuito três malhas simples, certo? Circuito de três malhas simples. E aqui, no problema que a gente tem em mãos, né, nos dito a seguinte informação, né? Bom, essa fonte de tensão VG aqui é um degrau, certo? No instante t igual a zero, né? Então, basicamente aqui, né, é a mesma coisa. Dizer que essa fonte aqui é um degrau em t igual a zero, né, é simplesmente dizer que ela está sendo conectada, ela é uma fonte de 600 volts, que está sendo conectada ao circuito em t igual a zero. Não tem duas formas de você representar isso, ou colocando aquela chavezinha se fechando em t igual a zero, ou simplesmente dizendo que essa função VG de t é um degrau, né? Então, as duas formas são equivalentes, para você representar a mesma informação.
Bom, então T igual a zero, essa fonte está sendo conectada aqui ao circuito, e aí é pedido para a gente determinar essa função V0 de T, né? Então, primeiro é pedido para a gente determinar a expressão de V0 de S, né, que é a transformada de Laplace aqui no domínio S, dessa tensão, e depois determinar, né, V0 de T, né? Então, vamos ver se a gente consegue aqui, pelo menos na aula de hoje, determinar essa função V0 de S, né? Analisando esse circuito aí no domínio de Laplace, e a gente vê como é que a gente chega em V0 de T pelo método das frações parciais. Bom, então, esse é o problema que a gente tem aqui em mãos. Então, vamos só voltar aqui e ver como é que a gente vai abordá-lo. Bom, então veja que aqui, né, o que eu posso fazer nesse circuito aqui primeira coisa, vamos fazer a análise dele, né, ou passar esse circuito aqui para o domínio de Laplace, certo? Para que a gente possa analisá-lo, né, nesse domínio. Então, vamos reescrever, né, esse diagrama de circuito, passando os componentes agora para o domínio de Laplace. Então, o primeiro componente que a gente tem aqui que se preocupar é essa fonte. Então, aqui a gente vai ter uma fonte de tensão, né? Se a gente pensar no domínio de Laplace. Então, veja que essa fonte aqui, ela vale 600, né? 600 UDT. E aí, no domínio de Laplace, né, quando a gente fizer a transformada, né, dessa função integral, a transformada é 1 sobre S, né? Então, aqui, no domínio de Laplace, ela vai valer 600 dividido por S, certo? Então, a representação dessa fonte agora no domínio de Laplace, a gente fica com 600 sobre S, né, para ela aqui. Resistor de 10 ohms aqui vai ser representado pela a impedância dele, né, a própria resistência. Então, aqui continua a mesma coisa. Aqui continua com 10, sendo 10 ohms, né, de impedância. Para o capacitor, né, o capacitor aqui, vamos representar ele aqui no diagrama. Então, esse capacitor, só lembrando, né, a impedância do capacitor é 1 sobre SC, certo? No domínio de Laplace. Então, aqui, a capacitância que é 100 milifarad, né? Então, 0,1 farad. Então, aqui, né, no caso aí, para esse capacitor, a gente ficaria com 1 dividido por S vezes a capacitância dele aqui, que vale, né, 0,1 farad, né? Que 100 mili é igual a 0,1. Então, aqui no caso, ficaria 10 sobre S, né? 1 sobre 0,1 vai dar 10. Então, aqui, a impedância desse capacitor seria 10 sobre S. Então, já passamos aqui o capacitor, falta o restante, né? A gente tem um indutor aqui. Então, novamente, lembrando, né, a impedância do indutor é S vezes 0, né? Sim, outra coisa aqui é que a energia armazenada nesses elementos aqui no instante inicial é nula, certo? Então, a gente considera essa energia sendo nula, porque a gente não vai precisar adicionar esses valores iniciais, certo? Nas expressões de tensão aqui, nesses elementos. Então, a gente está considerando que a energia armazenada inicial é nula, certo? Então, ou seja, o elemento equivalente aqui, ao converter isso aqui para o domínio de Laplace, ele não vai aparecer nenhuma fonte, nem fonte de tensão, nem fonte de corrente, né? No elemento equivalente aqui. Então, aparece apenas a impedância. Então, uma coisa que eu esqueci de falar aí no começo. Bom, aqui para o indutor, né, a indutância aqui vale 20, né, então aqui vai ficar 20S diretamente, né, como a impedância desse indutor. Então, 20S aqui, então aqui sobra esse resistor, impedância igual a resistência, então, mesmo 140, né, ohms aqui. E na parte de cima a gente tem uma fonte, né, uma fonte de corrente,
dependente, né? Então, vamos só subir aqui. Colocar aqui no diagrama essa fonte corrente. Bom, primeiramente, né, essa fonte depende dessa tensão Vφ, aqui no domínio do tempo, essa tensão aqui está aqui, né? Então, deixa eu só marcar. No domínio de Laplace, né, a gente tem V minúsculo aqui no domínio do tempo, então no domínio de Laplace, V maiúsculo, para diferenciar, V maiúsculo de φ. Então, essa fonte de corrente aqui, né, a gente converte, utiliza a mesma expressão dela, só que agora no domínio de Laplace, né? Então, ela vai valer V maiúsculo de φ, né, dividido por 4. E V maiúsculo de φ é essa tensão aqui, certo? Nesses terminais do capacitor. E a gente também está interessado em determinar essa tensão aqui, né, que a gente chama de V maiúsculo, V0 maiúsculo. Ok? Então, bom, aqui a gente converteu o circuito que a gente tinha aqui no domínio do tempo para o domínio Laplace, certo? Todos os elementos aqui estão representados pelo correspondente, né, pelo elemento correspondente no domínio de Laplace. Veja que para indutor e capacitor, a gente só utilizou os valores das impedâncias, né, para representar. Então, sem nenhuma fonte independente aqui de tensão ou corrente incluída, porque a gente considera que a energia armazenada aqui inicialmente nesses elementos é nula, certo? Se não fosse, a gente teria que utilizar um daqueles modelos que inclui a fonte independente em série ou em paralelo com a impedância. Bom, uma vez que esse circuito agora está no domínio de Laplace, né, então agora a gente pode fazer a análise dele nesse domínio, né? Então, vamos aplicar aqui, para fazer essa análise, o método das correntes de malha, né? Já que a gente tem 3 malhas simples aqui, e uma fonte de corrente aqui nessa malha de cima, então vamos aplicar o método das correntes de malha, né? Então, vou adicionar uma corrente de malha para essa malha aqui, vou chamar de IA, uma corrente de malha para essa malha aqui, essa aqui vai ser IB, e aqui, nessa malha de cima, eu vou colocar a corrente IC, né, que é para facilitar, já vou colocar na direção dessa fonte de corrente, porque vai facilitar a minha vida aqui. Bom, então aqui a gente vai aplicar, né, diretamente o método das correntes de malha para obter as equações, né, que representam o comportamento desse circuito aqui no domínio do Laplace. Então, a primeira coisa que a gente vai ver, né, vamos olhar para a malha número 1, né, e aí, bom, vamos ver aqui o que é que falta, né, falta a gente colocar uma polaridade aqui para esses elementos, então vamos colocar a polaridade para esse resistor, o capacitor já está, né, para esse resistor aqui também falta, não, aqui já tem, né, então falta só para esse indutor aqui. Para esse indutor aqui, vamos colocar essa polaridade aqui, de referência. Bom, então, vamos ver aqui, né? Para a primeira malha, vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, né? Percorrendo essa malha no sentido horário, né? Então, se eu faço o caminho aqui no sentido horário, né? Eu saio daqui para cá, depois para cá e depois para cá, né? Para fechar essa malha. Então, se eu fizer esse percurso na malha 1 no sentido horário, o que é que a gente tem? A gente inicia aqui com aumento de tensão, né? Então, aumento de tensão, vamos colocar o sinal negativo, né? Para representar na lei de Kirchhoff das tensões, então menos 600S. Depois a gente tem uma queda de tensão nesse resistor, né? Então, queda de tensão, sinal positivo, né? A corrente que está passando nesse resistor, então, vamos colocar a lei de Ohm aqui 10 vezes. A corrente que está passando aqui nessa direção, né? Da esquerda para a direita, vai ser IA menos IC, né? Então, a gente fica aqui... Não, desculpe, IA mais...
e A mais IC, né? Que IC aqui, né, tá vindo por aqui, e A também tá vindo por aqui, então aí A mais IC. Então, 10 vezes IA mais IC, e por último aqui, o capacitor, né? Então, o capacitor, a gente tem uma queda de tensão, então, mais 10S vezes a corrente que está passando pelo capacitor. Uma corrente descendo aqui, né? É IA menos IB. Então, IA menos IB. IB. Isso aqui igual a zero, né? Porque fechou a malha. Ok? Então, primeira equação a gente já tem aí. Então, se vocês manipular essa equação aqui, né? Multiplica por S dos dois lados e depois faz o agrupamento aí dos termos em A e B, vocês vão obter o seguinte. Vocês vão obter que S mais 1 vezes IA menos IB, né? Mais S vezes IC, isso aqui igual a 60, né? Então, multiplica aí dos dois lados por S e divide por 10, né? Porque 10 é um fator comum de todos esses termos, aí você vai ficar com essa expressão aqui, né? Passa esse menos 600 aqui por menos 60 que vai aparecer aqui para o lado direito, você fica com essas equações. Então, a gente já tem uma equação aqui, 3 variáveis, né? As 3 correntes de malha. A gente precisa de mais 2 equações aí para determinar um sistema, fazer um sistema aí de 3 equações, 3 incógnitas. Então, vamos para a malha 2. Então, malha 1 essa daqui, malha 2 essa daqui, a malha 3 essa daqui. Então, na malha 2, né, se a gente faz o mesmo percurso, só que agora, né, percurso no sentido horário, né, saindo aqui dessa perna aqui do capacitor, então a gente tem aumento de tensão, né, então, negativo, 10S e A menos IB, então, primeiro termo aqui, queda de tensão, então, vai ser positivo, né, então, vou colocar aqui, mais 20S, desculpe. É, 20S que multiplica IB mais IC. Né? Veja que aqui a corrente, né, vem C desse lado aqui e vem também IB, né? Então as duas se somam. E, por último, a queda no resistor aqui. Então, mais 140 IB, isso aqui igual a zero, né? Se vocês fizerem as contas aí, para essa expressão em particular, né, vocês vão ficar com menos 10S e A mais 20S mais 140 mais 10 sobre S e B, e o último termo, né, mais 20S e C, isso aqui igual a zero, né? Então, essa é a segunda equação. Dá para multiplicar os dois lados aqui ainda por S, né? Então, esse S aqui, que está dividindo aqui, vai sumir, vai ficar uma expressão talvez mais bonitinha para trabalhar, mas essa expressão aqui já nos dá, né, a segunda equação. Então, essa aqui é a equação número 2, obtida na malha 2. No caso da malha 3, né, a gente já tem a expressão. Na malha 3, eu tenho que IC, malha 3, a gente tem que IC é igual a VΦ dividido por 4, né?
Então, essa é, por conta dessa fonte dependente aqui, C vai ter que ser igual a VΦ dividido por 4, né? Só que VΦ é, na verdade, essa queda aqui sobre o resistor, né? Então, aqui a gente fica com 1/4 vezes 10 sobre S, né? E multiplica IA menos IB, certo? Então, no final das contas, IC vai ser igual, né? Se você dividir aqui 10 por 4, vai dar 2,5, né? Então, 2,5 sobre S vezes IA menos IB, certo? Então, essa aqui é a terceira equação. Então, veja, 3 equações, 3 incógnitas, né? Em A, e B e C, a gente consegue determinar. Sendo que aqui a gente já sabe o valor de C, né? E C é dado por isso aqui. Então, a gente pode pegar o valor de C, né? Substituir na equação 2 e na equação 1 e achar quem são essas correntes IA e B, né? Então, a gente vai ter duas equações de uso incógnitas e depois pode voltar aqui, né? Depois de determinar IA e B e determinar IC. Então, esse procedimento aí vocês podem fazer em casa, né? Então, como a gente já está adiantado aqui, eu já vou colocar quais são as expressões que vocês vão obter, né, para essas correntes. Então, deixa eu só apagar. Vou apagar aqui em cima. E vou colocar, né? Então, ao resolver esse sisteminha aí, né? Vai ser apenas substituição dessas variáveis e manipulação algébrica. Então, o que vocês vão obter vai ser o seguinte. Então, IA vai ser igual. Deixa eu colocar aqui. Quanto é que vai ser? Então, 60. S ao quadrado, né? Mais 4,5 S mais 0,5. Isso aqui dividido por S ao quadrado mais 8S mais 25. Certo? Então, esse aqui vai ser o valor de IA que vocês vão encontrar. IB, vocês vão encontrar o seguinte valor, né, menos, aqui é uma fração, então, o denominador vai ser a mesma coisa, então S ao quadrado mais 8S mais 25, então o denominador é o mesmo, e o numerador vai ser 30, que multiplica 5S menos 1. Então, isso aqui vai ser a expressão para IB, né? E por último, IC, que você vai obter da subtração aí desses valores, mas eu acho que IC a gente nem precisa... Bom, IC a gente nem precisa determinar, porque o que a gente quer saber mesmo é quem é VΦ e quem é V0, né? Então, VΦ depende só de A e B, né? E V0 também só depende de IB. Então, a gente não precisa nem calcular a terceira corrente, porque ela não vai ajudar, né? Não precisa para determinar, nem para determinar isso aqui, nem para determinar isso aqui, né? A gente precisa de IC. Então, e com IA e B a gente já resolveu o problema. Bom, então, determinado IA e B, né? Depois que vocês fizerem as contas aí, vocês vão ver que agora a gente precisa determinar quem é V0. E aí, V0 nesse caso vai ser 140, né? Vezes IB. Veja que aqui eu não falei nada, né? Mas está implicitamente... Eu estou implicitamente, né, considerando que a conversão passiva está sendo obedecida, certo? Então, todas as expressões que eu coloquei aqui, eu não falei, mas já fica implícito que a conversão passiva está sendo obedecida, né, em todos os casos.
Então, aqui, V0, né, para essa corrente na direção da queda de tensão. Se eu colocar a lei de Ohm aqui, eu tenho sinal positivo, né, então isso aqui para determinar V0. Então, aqui, né, implica dizer, né, que se eu pegar 140 e multiplicar por essa corrente B aqui, eu vou ficar com V0, né, menos 4.200 vezes 5S, menos 1, aqui dividido por S ao quadrado mais 8S mais 25. Ok? Então, bom, V0 de S, né, que nesse caso aqui, é essa expressão aí. Então, vou só tentar colocar um pouco mais. Então, pergunta, qual seria a unidade aqui de V0 de S? Qual a unidade dessa expressão aqui? Volt por segundo. Volt vezes segundo, né? Não por segundo, mas vezes segundo. Volt multiplicado por segundo. Bom, então aqui a gente aplicou a lei a lei de Kirchhoff no domínio de Laplace, né? Junto com o método das correntes de malha, para determinar, né, as correntes de malha aqui no domínio de Laplace. E aí, a partir dessas correntes de malha, a gente determinou essa tensão, né? V0 também no domínio de Laplace. Então, veja que essa expressão aqui, né, corresponde se a gente olha para o denominador aqui, a gente vê um polinômio de grau 3, né? Significa que esse circuito aqui, né, o fato ter essa fonte dependente, essa fonte corrente aqui dependente, né, está gerando um circuito de terceira ordem, né? Então, aqui a gente tem um capacitor e um indutor, né, que gera um circuito de segunda ordem, mas a presença dessa fonte aqui, né, adiciona uma ordem a mais aí na resposta desse circuito. Então, a gente tem 3 raízes aqui, certo? Para poder determinar e determinar essa expressão aqui no domínio do tempo. Bom, então, o último passo, né, o que falta aqui para a gente fazer é determinar a expansão em frações parciais disso aqui e determinar quem é a transformada qual é a função do tempo que corresponde a essa transformada, certo? E a gente continua esse problema aqui, a gente continua na próxima aula, certo? Então, por hoje a gente para por aqui e eu vou encerrar a gravação e aí dou alguns avisos e a gente continua na próxima aula.